Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estou aqui com a Fernandinha. E aí, Champs? Beleza? Tudo jóia? Tudo bem. E você? Tudo certo. E hoje nós vamos falar, né? A gente esteve aqui recentemente com um dos nossos convidados e ele comentou de uma solução super interessante em que ele usou a ferramenta do Puppeteer, né, usando o Node, para a geração de relatórios em PDF. Então a gente está aqui para fazer um episódio para conhecer um pouco melhor de como que isso foi feito, né, e como que eles chegaram nessa solução. Então estamos aqui para isso com o Jandir. E aí, Jandir, certo? E aí, Champs, Fernandinha, e aí, galera. Bom, no último episódio que eu participei aqui, a gente falou um pouquinho de Node. Aí dentro desse episódio, dei uma palhinha aí, um inicinho de como que foi a minha experiência usando o Puppeteer, e acho que vale falar um pouquinho sobre quais foram os desafios, como que a gente implementou isso. Então é isso. Então eu acho que basicamente a gente vai querer passar muito conhecimento aqui em pouco tempo, assim, dessa possibilidade, dessa ferramenta. Queria primeiro, nesse primeiro momento, que você apresentasse para a gente qual foi o problema que você estava enfrentando lá. Sim. Um dos nossos clientes aqui da DTI tinha necessidade de fazer um relatório mesmo. Assim, chegava a ter 300 páginas em PDF. Por lei era necessário fazê-lo. Então tinha que estar 100% funcionando rápido e tinha que ter uma performance boa. Então o usuário fazia as alterações no banco, em vários bancos, em vários microserviços. Então era descentralizada a informação e a gente precisava centralizar tudo aquilo em um PDF em alguns segundos, até pela experiência do usuário. Aí a gente foi fazer o estudo de caso, né? Ver qual que eram as melhores ferramentas. Assim, já trabalhei com algumas ferramentas, já trabalhei com Jasper, com Rotativa, no .NET Framework. Então, assim, tem várias ferramentas. Se você procurar no mercado, tem várias coisas para você gerar o PDF. Aí, durante o nosso estudo, eu e mais um arquiteto, cada um começou a estudar algumas tecnologias. Olhamos Power BI Report Builder, Jasper e o Puppeteer, que seria a nossa maior aposta, sim, por ser uma coisa mais nova, por usar o Node.js e tudo. Puppeteer, que é uma biblioteca do Node. Exatamente. Aí, introduzindo aí, o Puppeteer é uma biblioteca do Node. Ele, npm install Puppeteer, você já está pronto para desenvolver. E o que ele faz? Ele controla o Chromium e o Chrome pelo protocolo DevTools. Então, tudo que você faz no DevTools, você consegue fazer via Puppeteer no TypeScript lá. Você já usava um Node nessa época? A gente usou para fazer uma function também para fazer um download de massa, então escovar bits. Você juntava vários arquivos e zipava ele, só que era um arquivo bem grande assim. Então a gente já tinha essa pequena experiência, mas igual a gente falou também no episódio do Node.js, quem já desenvolve front-end tem familiaridade, consegue pegar fácil para desenvolver o back-end em Node também. Aí então as possibilidades do Puppeteer, que usa o protocolo do DevTools, você pode fazer um crawler você pode fazer testes no seu front-end, na sua interface do usuário. Você consegue gerar o PDF, que é o nosso caso, né? Então nada mais é do que ele simula um Chrome, levanta um HTML, no nosso caso a gente usou o EJS. Então você simula um Chrome, aí ele pode ser abrindo mesmo na sua tela ou headless, ou seja, ele não aparece, vai internamente pelo motor mesmo, pelo Chrome. Então você simula isso utilizando o EJS, você faz só um HTML e ele printa o PDF. Basicamente você constrói o relatório via front-end mesmo, você constrói o front-end do relatório e ele meio que, né, simula aí o navegador abrindo isso para você poder gerar o PDF, né? Exatamente. Aí você tem a possibilidade de criar HTMLs de cabeçalho e footer também. Então, ele já faz toda essa parte para você. Ele consegue ele conta as páginas, então já tem a paginação pronta, tem várias features que já estão prontas. Eu acho que já está na versão 20, se eu não me engano, então ele já tem bastante tempo que é utilizado, mas essa questão do PDF está evoluindo mais agora. Não ficou muito claro para mim, né, o porquê que vocês escolheram o Puppeteer, né? Se realmente foi uma aposta mesmo, isso aqui parece novo, parece legal, vamos tentar, vamos fazer uma POC,
ou se vocês tinham alguma evidência de que era mais rápido, de que era mais performático. Complementando a pergunta aí, né, assim, por que vocês decidiram usar e também se já era algo comum de ser usado para esse propósito, ou se vocês acharam outras implementações parecidas na internet. Perfeitamente. Aí, voltando um pouquinho aí na parte que eu falei das decisões, a gente tinha algumas opções. Aí o Power BI Report Builder. A gente não tinha tanta familiaridade técnica com o Power BI. E o jeito que ele gerava o report, ele não conseguiria ser fácil para o usuário. Ele não seria aderido dentro de uma telinha, um botãozinho para gerar isso. Então a gente começou a descartar ele. O Jasper, realmente, como ele é feito em Java, aí tinha um consumo grande de memória. A gente até tem um relatório que é gerado em Jasper. Então a gente estava bem entre isso. Só que aí a gente pegou e falou assim, olha, esse relatório precisa ser performático, a gente precisa que ele escale. Então, a gente imaginou em fazer uma function em Node.js, que aí a gente conseguiria usar todo o arcabouço técnico das functions, de escalabilidade, de ser serverless, porque não é sempre que está gerando, não precisa estar on 100%. Então, alguém fez uma requisição, ele pode subir a function até onde ele quiser para gerar aquilo em poucos segundos. E durante a POC, uma das, assim... quando você rodava ele em meio segundo, ele já gerava um PDF vazio. Aí a gente foi fazendo os testes. Aí eu falei assim, vou gerar um HTML aqui com uma lista de 1 milhão de itens e ver quantas páginas vão dar, para ver se vai dar as 300 páginas. 300 páginas rodava em 2 segundos. Então, assim, um HTML básico, não tinha acesso a banco. Aí o que a gente fez foi fazer essa implementação. Aí com o Node.js dentro das Azure Functions, a gente conseguiu fazer tudo em paralelo. Então, a gente acessava vários bancos, alguns SQL, outros NoSQL. Então, a gente fazia esse acesso em paralelo. Aí, assim que tinha os dados, chamava para renderizar a página. Aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa implementação da engine, de gerar o PDF, de chamar os bancos, já tinham devs desenvolvendo as telas em HTML. Então, tipo, em 2 meses a gente já tinha tudo funcionando rapidamente. Tipo, um relatório complexo, com mais de uns 7 ou 8 templates. E dentro desses templates, eles se dividiam em várias páginas. Vocês tinham SLA, né? Vocês tinham um tempo máximo que vocês precisavam responder esse relatório? Sim, sim. A gente tá finalizando ele. Acho que eu tô adiantando um caso de sucesso aqui. A gente está finalizando ele. Todo mundo está bem confiante. Mas sim, a gente tinha aproximadamente 4, 5 meses para fazer, e com essas decisões de paralelizar o trabalho, de conseguir usar o Puppeteer, que era uma linguagem mais fácil, porque eu sinceramente não sei Jasper, eu teria que aprender. Então, tipo, aprender o Jasper, eu acho que a gente ia ter um tempo maior de desenvolvimento. Então, a gente tinha 5 meses, a gente já está adiantando essa solução. Sim, mas digo assim, na hora de abrir o relatório mesmo, né? Em relação à solução técnica. Tá. Tempo limite máximo para gerar o relatório. Para gerar o relatório, vocês tinham isso? Sim, a gente não tinha bem rígido, a gente está substituindo um sistema legado deles. Então, os sistemas legados deles geravam em aproximadamente 10, 15 segundos. Então, a gente não podia ficar atrás. Então, a gente tinha que fazer nesse tempo aí. Estamos conseguindo. Eu acho muito legal a questão de você substituir essa tecnologia, e quando você vai pensar em gerar um relatório e usar o Jasper, por exemplo, igual você mesmo comentou, você vai ter que aprender o Jasper ali. Então você tem que estudar a documentação do Jasper para ver como é que você vai fazer, você vai ter que usar uma IDE para gerenciar o Jasper. Quando você vai fazer em Python, que seja, você vai usar uma biblioteca lá para construir um relatório, você vai ter que estudar a documentação da biblioteca para ver como é que você constrói ali a parte visual do relatório e tudo mais, por mais que seja performático e tudo mais. E quando você coloca essa possibilidade de gerar com o Node, né, e com o Puppeteer, você coloca tanto uma linguagem fácil para obter os dados, né, que você vai conseguir buscar ali no JavaScript, e tanto uma linguagem fácil para construir o relatório, né, que vira um HTML e CSS, que é o que os devs já estão acostumados. Já estão acostumados. É um front-end. Deixou de ser um relatório e virou uma telinha que você abre. Aí tem uma outra coisa que você tem que pensar, por exemplo, a paginação, na hora de quebrar a página. Você não pode quebrar no meio de uma lista. Então você tem que fazer esses cálculos, mas nada que assim, a gente conseguiu resolver sem problema nenhum. Você está dentro de uma lista e você quebra a página, você repete o cabeçalho. Então, tipo, essas coisas conseguimos resolver sem nenhum problema. Então, tecnicamente é isso, né? Uma function busca os dados das fontes que ele precisa, a parte visual é construída por um
né, front-end HTML, CSS. Exatamente. E então é bem simples. E os resultados disso? O que vocês alcançaram aí com essa implementação? Então, o que a gente alcançou, eu digo que a gente tem um sistema robusto, robusto do ponto de vista, é fácil de subir, é fácil de escalar. A gente está usando o Azure Functions, que eu acho que é uma coisa que está, digamos assim, na moda, a implementação serverless. Acho que de resultado, ele está separado do core do nosso sistema. Então, a gente consegue, vamos supor que não dê certo, que a gente precisa de várias mudanças que o Puppeteer não vai conseguir resolver. A gente consegue fazer, tem a manutenção fácil, que a gente consegue substituir. Assim, eu acho que esse é o resultado. A gente conseguiu manter o tempo de geração e foi bem legal de aprender a utilizar. E vocês tiveram algum tipo de desafio com custo, assim, por causa das functions ou não? Não, a gente não teve. O custo não chegou a ser alto, porque, literalmente, ele sobe, tem um consumo alto, mas assim que ele termina de rodar em alguns segundos, ele diminui e para de utilizar. Então, se você utilizar o plano de consumo, ele fica bem mais barato. Eu acho que o maior desafio que a gente teve, que anteriormente as functions não tinham o Chromium instalado dentro dela, as Azure Functions. Então, o que a gente teve que usar uma outra biblioteca, que também é Puppeteer-Core. Puppeteer Core, que ela coloca dentro do seu sistema, da sua function, o Chromium, a versão que você quiser. Só que parece que hoje em dia as versões novas de function, tanto Linux quanto Windows, já tem o Chromium instalado. Eu estou para fazer essa atualização, depois eu conto se foi sucesso ou não, mas acho que tá só você apontar para o local certo lá, que tem o Chromium, que anteriormente não tinha. E para fechar, assim, pensando em escalabilidade, eu acho que tem dois ganhos interessantes, né? Que é pensando no Jasper e no Java, né? E a dificuldade de escalar isso, dado o possível consumo de memória altíssimo, né? Que você vai ter, a dificuldade de lidar com isso que foi eliminado, né? Usando as functions. E também escalabilidade no sentido de que é uma tecnologia muito mais acessível, digamos assim, né? Vamos supor que você trabalha com o Jasper ali ou com uma ferramenta de gerar relatório muito específica, e aí o seu dev que implementou aquilo sai do time, ninguém mais sabe mexer, ninguém sabe dar manutenção mais no relatório. E usando o Node, né, usando o Puppeteer, você aproxima isso muito mais dos devs no geral. Devs, assim, né? Em geral, sim, exatamente. Você fica preso no Jasper, você fica preso no Power BI Report Builder, você fica preso na solução que se ela não utiliza as maiores linguagens, você acaba ficando preso naquele contexto. Então é isso. Legal demais, assim. Acho que deu para aprender bastante sobre as possibilidades. Espero que a galera aí na próxima vez que for pensar em soluções parecidas, leve o Puppeteer aí em consideração. Exatamente. Foi bem legal usar. Assim, você acha muita coisa na internet, tem documentação boa. Eu acho que foi um grande aprendizado, um desafio legal. Massa demais. Então tá bom. Então é isso. Valeu demais, Jandir. Valeu por nos ouvir até agora. Valeu, muito obrigado. E até a próxima. Mais, gente. Até a Tchau. próxima.